tem Bíblia, Filho de Deus, glória ao nome do Senhor. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, livro dos Salmos, Cântico de Davi, Salmos de número 23. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Salmos de número 23, aleluia, aleluia. Nos diz a palavra do Senhor. Todos acharam, irmãos? Meu nome é William, Deus abençoe. Glória, doutora Juliana. Glória ao nome de Jesus para sempre. Todos acharam? Capítulo de número 23, ou estrofe 23. Nós temos cânticos, o livro dos Salmos, composto por 150 estrofes ou capítulos. Nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes passagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Vocês sentam adorando a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas do Senhor, nós estamos diante, queridos, de um salmo muitíssimo conhecido, salmo que é utilizado em diversos lugares. Sabemos que o salmo davídico, Salmo 23, é um salmo onde se fala de provisão. Nós temos diversos salmos que é utilizado por demais, por muitos filhos de Deus, servos de Deus, aqueles que frequentam a casa do Senhor, como também muitas pessoas que não frequentam, mas por conhecer as sagradas escrituras e a força das letras tidas aqui nesse livro, algumas pessoas utilizam como, de uma certa forma, amuleto. Exemplo, o Salmo de número 91. As pessoas utilizam achando que por ter a sua Bíblia aberta, ela está guardada, ela está protegida, mas é muito mais que isso. É trilhar o caminho de praticidade da mesma. Já temos Mateus escrevendo acerca dessa prática, no capítulo de número 7, o versículo 24 do livro que recebe o seu nome. Ele diz que quem ouve a palavra, mas não as pratica, não tem a preocupação da praticidade da mesma, este é como, é semelhante, é parecido a um homem construtor de uma casa. E ele constrói, Jéssica, essa casa sem a preocupação da sapata, sem a preocupação da profundidade, sem a preocupação do gasto prioritário, onde ninguém vai ver o cimento lançado ali. Então ele não tem essa preocupação. A preocupação é a rapidez, é a estrutura visível, é aquilo que está diante dos olhos humanos.
quando na verdade mesmo Mateus está dizendo que quem ouve esta palavra e trilha o caminho da praticidade é semelhante, é comparado a um homem construtor de uma casa que se preocupou com a estrutura, aleluia, com a fundação, aleluia, com a sapata. É este que se empenhou um pouco mais. Vai ter gasto, vai, mas essa casa vai estar de pé para suportar a tempestade. Essa casa vai estar de pé para suportar os vendavais. Essa casa vai estar de pé para suportar a chuva forte, pois é quem ouve e pratica, é quem pratica o que ouve, baseado na palavra, alimentado pela palavra, debruçado na palavra. Por isso, crente, filho, filha de Deus, que não abre mão deste livro aqui, não só em ler ou de ouvir alguém falar acerca dele, mas é extrair do que aqui está para a nossa prática, para a nossa vivência. Então não abre simplesmente a Bíblia e deixa como amuleto, mas usa a palavra que aqui está, guardando no coração, como diz o salmista, Salmo 119, versículo 11, para não pecar contra o Senhor. E é diante desse capítulo, irmãos, que nós temos tantas lições para tirar, diante de uma mesa posta, diante de uma mesa preparada, diante, na verdade, do nosso trajeto nessa terra de diversas mesas. Nós temos uma mesa que é prioritária, se honrar, se valorizar e entender o propósito dessa mesa. Nós temos um salmo, meu irmão, minha irmã, que é muito conhecido, e talvez ao abrirmos a Bíblia, Yuri, e lermos um salmo como esse, pensamos ou temos a nossa especulação, o que sairá daí, o que vai ser falado. Na verdade não é algo transcendental, como nós costumamos ouvir aqui hoje, nesta manhã. Não é como nós costumamos ouvir nas noites, quando Paulo, Daniel está pregando com aquela eloquência, aquela palavra difícil, com tantos outros irmãos. Mas eu quero nessa manhã trazer uma simplicidade dessa palavra e primeiramente dizer: nós somos ovelhas de um pastor fiel. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado assim: somos ovelhas de um pastor fiel. Não estou falando de Edson, aleluia. Eu estou falando daquele que disse: eu vou separar pastores, mas terão pastores e pastores. Terão pastores que vão seguir a minha pisada, tem pastores que vão seguir os meus passos. Onde eu deixo a marca, ele vem e coloca os pés. Aleluia. Mas vai ter pastores que vão dizer: não, por aí tem espinho, eu não vou, eu vou seguir por cá, eu não vou seguir os passos. Jeremias, ele chega a dizer que Deus suscitaria pastores segundo o seu coração. Capítulo número 3, versículo 15. E Deus diz: e eu suscitarei, e eu levantarei pastores para pastorear, para guiar o meu povo. Pedro, por sua vez, disse que esse que foi levantado por Deus não tem torpe ganância, não está simplesmente visando a lã das ovelhas, vai ser tratado de uma forma diferenciada. Quem muito tem, quem muito oferece. Não? É a igualdade no reino de Deus. Quem tem o dízimo é levado, bem tratado, porque tem uma alma. Quem tem o dízimo, quem não dá o dízimo, bem tratado, porque tem uma alma, e essa alma não é descartável. E a preocupação desse pastor que guia ou que segue os passos do sumo pastor, ele tem uma grande preocupação em apresentar dois elementos que nós lemos aqui muito especificamente nesse salmo. Mas antes de chegarmos nesses dois elementos, percebam, queridos, que o salmista, ele está falando de uma experiência agora vivida na pele. Ele está falando daquilo que ele conhecia como jovem, como pastor, como cuidador, como guia de ovelhas.
como alguém que tem compromisso com aquilo que ele foi incumbido. E vocês sabem muito bem, queridos, que dentro de uma tradição, de uma cultura passada, historicamente falando, todo pastor, quando ele recebia as suas ovelhas na manhã de segunda-feira, na manhã de terça-feira, diante do dono das ovelhas, ele contava uma por uma e dizia: você está indo, conduzindo, alimentar essas ovelhas, você está levando 100 ovelhas, por favor, volta com as 100, se preocupa em alimentá-la. Aleluia. Você vai chegar diante de um pasto, porque perceba que quando o capítulo de número 37 do Gênesis, nós temos os irmãos de José para cuidar do rebanho, levar o rebanho, e vocês percebam que ele saía de um lugar para o outro, porque assim era o pastor, assim era o condutor da ovelha. Ele olhava e dizia: aqui nos oferece um perigo, vamos sair daqui, vamos para tal lugar, aqui o pasto não está legal. Então a preocupação era levar a ovelha, trazer a ovelha, mas que a ovelha fosse bem tratada, que a ovelha fosse cuidada. Então aqui nós estamos falando de alguém que tem experiência, e esse alguém, ele sabia como analisar a ovelha que foi levada e que estava comendo bem, mas se a ovelha que não estava muito legal, estava sem apetite, então ele já chegava em casa e dizia ao dono: olha, a ovelha tal, aquela ovelha tinha pastor, irmão, que tinha uma afinidade tão grande com ovelhas, e pegava um carinho tão grande, que ele nomeava essas ovelhas, e chamava a ovelha pelo nome: a ovelha tal, e a ovelha via, aleluia, comer diante do seu pastor, e o pastor tinha uma pressão grande, cuidava daquelas ovelhas, e quando o pastor percebia Daniel que tinha um bicho peçonhento se aproximando, ele corria, passava até a frente da ovelha e dizia assim: que eu seja picado, mas a ovelha que pariu não, essa ovelha precisa de cuidado e de zelo. E assim era o pastor. E por que não aqui olhar os irmãos de José, que estavam no lugar, de repente, quando José foi por ordem do seu pai observar onde estavam os seus irmãos, perceba que ele não estava no mesmo lugar, já está em Dotã, está em tal lugar. Então havia esse cenário. Só que quando nós nos deparamos com esse salmo aqui, o salmista, que era um pastor, que era um cuidador de ovelhas, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque todo pastor, ele precisa também ser pastoreado. Aí talvez a pergunta que não quer calar, lá para cá: pastor, o Senhor nos pastoreia, e o Senhor é pastoreado. Eu tenho pastores que eu ligo para pastores, eu digo: está passando-se isso. Homens que estão numa estrada há mais anos que eu ouço. Eu tenho um só pastor, aquele que está sobre mim, aquele que diz: Edson, olha, o rebanho não é seu, o rebanho não é seu, você é o mordomo, por isso Edson conduz esse rebanho. Aí o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor. E nós pegamos de uma forma vantajosa esse salmo dentro de uma expressão protetora, diante de uma expressão de suprimento. E aí nos parece que algumas pessoas, elas entram em equívocos quando lêem dessa forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos aqui nunca se pegou diante de um cenário que você servindo, adorando e se doando, e de repente, quando você fez, chegou em casa, cadê o gás? Cadê o gás? Espera aí, não, eu li na Bíblia que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas são lugares. Chegou em casa, depois de uma noite de muita labor,
Cuidado, você foi lá e abriu a despensa. Na sua cabeça, eu vou chegar em casa e vou ter um cuscuz. E quando você abriu, coisa simples. Não tem cuscuz. Graças a Deus que a gente tem uma afinidade legal com o vizinho. Né, Jackson? Aí bate o fio e aí, vizinho, tem um negócio pra mim aí? Flocão. Eu gosto de flocão. Aí o vizinho diz, não tem flocão, tem floquinho. Assim não tem flocão, vai ser o floquinho mesmo. Porque a igreja está grande. Eu conheci um pastor que congregou no mesmo lugar que eu congreguei. E ele disse assim: rapaz, pensa aquele dia que nós temos uma correria terrível com ovelha, vai aqui, vai ali, e de repente chegou a hora do culto, fez o culto e ele disse, em casa, estava lá o feijão na minha cabeça, depois da correria, sabe aquele jabá, Cariúri jabá? Você come lá que é o açaí, né? É o açaí? Simas Filho? Simas Filho. Aí você fica na cabeça assim, quando eu chegar em casa, hoje depois dessa labuta toda, eu vou bater feijão e vou comer direitinho, porque eu alimentei as ovelhas, agora eu preciso comer. Aí o pastor chegou em casa, missionário, o pastor chegou em casa. Quando ele chegou em casa, ele chegou tão afoito, que ele botou o feijão para esquentar e nem botou negócio de prato, come uma, nem negócio de prato, botou a panela e ele chegou afoito, irmãos, e ele pegou o açúcar ao invés de pegar a farinha. Pegou o açúcar e jogou, uau! Quando ele estava mexendo, ele viu a loucura, tarde da noite, ele disse, já joguei açúcar, agora eu vou jogar farinha. Então, açúcar, farinha e feijão. Pegou tudo. Escuta, irmãos. Então, o termo mais claro aqui é: o Senhor é o meu pastor, nada sentirei falta. Ele é o meu pastor. Ele está falando, é quem tem experiência. Davi. E aí Davi traz algo muito específico, irmãos, que ele faz porque alguém fez com ele. Reprodução. Ele reproduz. Ele diz: o meu pastor, o que eu tenho como meu pastor é que me guarda, ele me guia. Onde? As águas tranquilas. Ele me leva a pastos verdejantes. E aí nós estamos diante de uma loucura mundial, briga. Nos parece que o que vai trazer para perto ou não permitir que saia as cercas, e aí a preocupação são cercas. Só que Davi está dizendo: o meu bom pastor, ele me leva às águas tranquilas e a pastos verdejantes. A minha preocupação também é levar as ovelhas do meu pai a águas tranquilas e pastos verdejantes. A minha preocupação não vai ser a cerca. Olha aqui, essa ovelha não vai passar. Por aqui ela não vai passar. Quando na verdade a preocupação é a ovelha. Toma aqui um capim verde, come aqui, quer mais? Tem mais. E toma aqui uma água. A água aqui é tão cristalina, a ponto da ovelha olhar e se enxergar. É levar a ovelha a um local onde não lhe ofereça perigo. É levar a ovelha a um local onde a ovelha se sinta confortável. E se porventura tem alguém para correr perigo, que não seja a ovelha. E aqui está o problema.
não quer passar por perigo para zelar daquilo que ele foi incumbido. Ou quem se entrega e passa pelo perigo. É o salmista dizendo: o meu bom pastor, ele me leva a essas águas tranquilas, e ele vai me conduzindo, restaurando o meu vigor. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Uma vez o Martinho Lutero entrou no seu quarto por 3 dias diante desse salmo. Ele não conseguiu concluir. Diante desse salmo, ele tirou tantas lições, que a sua esposa chegou na porta batendo, chamando, e ele dizia: o que foi? E ela disse: já são 3 dias. E ele disse: só estou no primeiro versículo ainda, porque são muitos detalhes. E se eu pegar aqui cada detalhe sobre água, sobre pastos verdejantes, passaríamos aqui alguns minutos. Mas não é o meu foco. Meu propósito aqui, irmãos, é justamente falar sobre o exemplo tomado por Davi, baseado nos feitos do sumo pastor. Nós somos tendenciosos e Deus sabe disso. Se nós temos diante de nós alguma ação e que ela é uma ação benéfica, muitas das vezes somos levados a reproduzir. E assim acontece com as nossas crianças. Elas reproduzem o que os adultos estão fazendo. Então Davi está fazendo simplesmente nada mais nada menos que uma reprodução daquilo que é o seu bom pastor. Então Davi, ele está dizendo que Deus é o seu bom pastor. João capítulo de número 10 está escrito sobre a figura desse fiel pastor, que conhece as ovelhas, e das ovelhas ele também é conhecido. Só que quando nós nos deparamos com o versículo de número 5, eu poderia falar ainda sobre o versículo 4, mas eu quero, aqui o versículo 5 é onde eu quero pausar para falar com vocês. Preparas um banquete para mim. Preparas um banquete para mim. Ou prepara uma mesa para mim. Isso aqui eu quero fazer alusão a Isaías de número 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4, nós temos um Deus que não é o nosso servo. Nós temos um Deus que não é o nosso escravo. Nós temos um Deus que simplesmente mostra que é Deus supremo, poderoso, mas que para mostrar a nós que somos seus servos, os seus filhos, os seus pequeninos, que Ele faz um tudo para nos ver bem. Isaías 64, ele diz que desde os tempos antigos, não se viu, não se ouviu, não se percebeu, é o meu, é o teu Deus, acerca de Deus como do Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E aqui é claro que tem uma exceção, não é para todo mundo, é para quem espera em Deus. Deus trabalha para nos ver bem. E é o que o Salmo está escrevendo aqui, o que o salmista está escrevendo aqui. É Ele quem prepara, não é outro. Por exemplo, essa mesa aqui foi preparada por alguém. Mas essa mesa, ela foi preparada por alguém baseado em um histórico. Qual é o histórico? O histórico é que lá atrás, lá do outro lado, alguém estava diante de uma mesa, e essa mesa fazia alusão a alguém que morreu, mas que ressuscitou para beneficiar quem está à volta. Então o salmista está dizendo, é Ele quem prepara
por inimigos. Tem uma mesa e ela está posta, ela é farta e é na presença dos meus inimigos. Só que Marcelo, o salmista, está dizendo que Deus preparou para ele um banquete. Olha para alguém e diz assim: tem um banquete preparado para você. Aleluia! Tem um banquete preparado para você. Sabe o que eu vi na história, Paulo Daniel? Que esse banquete, pastor Neto, esse banquete é posto, é preparado essa mesa depois de dias e momentos de travadas guerras. É por isso que o texto diz: e ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo. Ou seja, ele sabe quem sou eu, ele conhece a minha capacidade, e para que eu dê continuidade, ele está me honrando na estrada. Por isso a palavra nessa manhã para servo de serva de Deus é: você não vai ficar na estrada parado, estagnado. O teu Senhor vai revigorar as suas forças na caminhada. É importante entendermos que quem serve e adora a Deus tem dele o cuidado, tem a proteção. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Regozijo-me diante desse salmo, porque entendo que o salmista não está simplesmente escrevendo. O salmista está deixando um conselho, dizendo: quando todos na terra falharem, você tem do céu alguém que não abre mão de você. E ele está dizendo: eu estou a preparar um banquete. Tem uma mesa posta, tem uma mesa preparada. Aleluia! Ele unge a cabeça com óleo e faz o cálice transbordar. Você sabia que quando você vai servir alguém, Paulo Daniel, me ajuda aqui, meu. Você vai servir alguém. Escute. Você vai servir alguém. Você vai servir Jéssica. Se vai Jéssica, né? Olha o exemplo disso aqui. Você vai servir alguém. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Fica aqui para o povo ver. Sim, Jéssica, por favor. Você é militar, você sabe o limite. Mas se você está servindo ela, tem pessoas assistindo, e você continua servindo, e esse copo transborda, pode parar aí. Se ele transbordar, que você é tido como quem na presença de todo mundo? Desrespeitoso, sem educação. Então ele tem um limite em servir. Não pode deixar transbordar. Só que nós temos um Deus que quebra protocolo. Vai beber água. Leva para subir. Eu estou diante de um Deus que quebra protocolos. Esta ceia nesta manhã, Deus vai levantar você, e você vai voltar para casa dizendo: não mereço, mas Ele fez. Não sou digno, mas Ele fez. Eu não tenho, mas Ele tem.
que diz respeito a esse, não. Eu sei que o meu servo passou, então agora chegou a hora da dupla honra. Eu vou fazer transbordar. Oh, aleluia. O cálice transborda. É dupla honra de Deus aqui. Oh, perceba que toda a leitura do Salmo você vai perceber o cuidado, você vai perceber o zelo. Aí quando nós olhamos a mesa posta, preparada por Jesus, quem está sentado naquela mesa? A margem da sociedade palestina, irmãos, não eram homens dignos, não eram homens merecedores, Daniel. E ali, Pai, é instituída a ceia do Senhor, quando na verdade os quatro cantos, Jackson, o povo está comemorando a Páscoa. E é no momento em que todos estão comemorando a Páscoa, Jesus diz: eu vou estabelecer uma festa aqui. E essa festa, todas as vezes que alguém se reunir para fazer, não vai simplesmente se lembrar de um animal, mas vai se lembrar de um ser humano. Porque na era passada o animal morria, cobrindo a culpa do ser humano. Quem pagava o preço era o animal. Mas todas as vezes que essa festa Cailane for celebrada, a memória do povo estará em um ser humano que deixou a sua deidade, aleluia, que deixou o seu aposento de glória, desceu, aleluia, colocou os seus pés na terra, passou o que ninguém teria coragem de passar, sentou na mesa com pecadores, dizendo: como? Aqui é a minha carne. Imagina agora Pedro, Tiago, João, todos olhando, dizendo: anteriormente, quando nós tínhamos em mãos um pedaço de carne, a erva amada, simbolizando a saída do povo de lá do Egito, agora o Senhor nos dá um copo, uma taça, o Senhor nos dá um pão que Ele mesmo parte, e Ele traz uma frase que é desconhecida, mas agora, a partir de hoje, ela passa a ser conhecida. Qual é a frase? Ninguém nunca disse: pegue e coma, é o meu corpo. Não, aqui é o cordeiro, aqui é o cordeiro. Sabe o que é a erva amarga? Sabe o que é esse pão aqui? Asno sem fermento. Só que agora Jesus está dizendo: é o meu corpo. A frase que Jesus usou, a palavra externada, só Ele teve a capacidade de usar. E até hoje, ninguém ousa se dizer: é o meu corpo. Ninguém. Porque foi o sacrifício que Ele e não eu fez, se doou, se entregou para nos beneficiar. É interessante entender, irmãos, que diante da mesa posta, nós temos no nosso cenário, quem julga fulano e beltrano não ser digno de participar. Só que o Senhor preparou a mesa posta em dois elementos. Finalizo aqui. Prioritário que o Senhor usa para que o seu povo entenda qual é o propósito do reino. Espaço geográfico, elemento pasto. Não é qualquer pasto, é pasto verde. Segundo elemento, está dentro do espaço geográfico, mas ali também nós extraímos algo que sacia a nossa alma: a água.
Escute o que Jesus está dizendo para nós aqui nesse dia. Eu preciso estar no lugar que foi preparado para o Senhor, mas para que nós estejamos bem alimentados. E eu vou ser muito franco aqui, para os tempos que ora vivemos. Nunca, como ovelhas, nunca queira comer qualquer coisa, sendo que você é ovelha de um pastor que sabe dar o bom alimento. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? A ovelha que teve o sacrifício do sumo pastor te dá a liberdade de visão, de entendimento do que é um bom alimento, do que não é um bom alimento, do que é um pasto verde, que é águas tranquilas. Pastor, seja mais claro. Estamos em um mundo onde existe um pasto artificial e superficial. E por incrível que pareça, é o pasto que mais está se agregando ovelhas. É porque esse pasto você não é confrontado. É porque diante desse pastor você também não é confrontado. É o pasto da superficialidade. E pastor presencial precisa muito trazer a memória, ao conhecimento das ovelhas, que esse tipo de pasto é ilusão. Eu estou falando de um pasto chamado virtual. Quase todos os dias eu tenho ovelhas querendo sanar as suas dúvidas, porque ouviu um pastor de lá. Exemplo, para esse momento aqui, existem pastores que estão no virtual, que são virtuais, as plataformas digitais, que está contaminando a cabeça de algumas ovelhas. Eu estava falando com os meninos aqui, graças a Deus que nós somos uma igreja que estamos pautados na Bíblia, não abrimos mão da Bíblia, precisamos conhecer um pouco mais. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Pastor que diz assim, Bruno: Jesus estabeleceu a ceia, foi para aquele tempo, você não precisa mais. E aí tem ovelha que vem a mim. Exemplo, tem ovelhas que diz assim: pastor, eu posso comprar o meu pão, comprar o meu suco de uva, e no dia que eu quiser, na hora que eu quiser, eu mesmo fazer a minha ceia, porque o pastor fulano e tal falou isso, porque eu trilho o caminho da liberdade em Cristo Jesus. Aonde fica a coinonia? Coinonia. Porque Santa Ceia é coinonia, comunhão. Então, mais ou menos para você ter ideia, então torna-se muito mais confortável eu estar aqui, estar de boa aqui. Só que o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Inclusive,
da verdade do ensinar. Não, está aqui. E aí Paulo escreve aos Éfesos, dizendo: Ele mesmo deu uns para serem mestres, pastores, profetas, evangelistas, e aí lá vai. Foi ele que deu. Então, diante dessa confusão, o que é que está na nossa cabeça? O que serve, ou para que serve esse momento aqui? Que por mais que nós tenhamos esse entendimento de reprodução, colocando a mesa, alguém fez primeiro. Alguém fez primeiro. E quando alguém fez, disse: façam em memória de mim. Essa mesa, ela é posta, ela está preparada, a missionária de Vânia, e ninguém na terra pode ser exaltado senão o Cordeiro Pascal. Capítulo 1, versículo 29 foi citado aqui. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então estamos diante de uma mesa onde eu e você, nós não estamos aqui porque somos merecedores. Não estamos aqui porque somos dignos, mas porque a graça dele nos alcançou. Olha para alguém e diga assim: o pasto, diga o pasto, a água proporcionada por Jesus. Diga: a água é tranquila e o pasto é verde.